Existem alguns grupos, né, que falam que Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele meio que ocultou a messianidade dele, né? Mas quando a gente olha para... Eu falo de grupos cristãos mesmo, que falam que, não, ele só foi revelado como Messias depois da ressurreição. Mas quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente vai para os Evangelhos, não é isso que a Bíblia traz, né? E eu queria compartilhar 3 passagens e 3 situações diferentes onde Jesus, ele se apresenta como o Messias. Okay. E são 3 passagens, pelo menos 2 são bastante conhecidas, né? A primeira está lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles respondem, uns acham que você é João Batista, e eu quero fazer um parênteses aqui, que faz sentido para aquela época confundirem Jesus com João Batista, por quê? Né? Hoje a gente está na época de redes sociais, de muita foto, muita informação, naquela época não tinha, naquela época que tinha é ouvir falar, e João Batista era uma figura muito famosa, então você tem uma outra figura causando alvoroço, então, será que é João Batista? Mas além disso, havia dúvida a respeito, não, ele não é João Batista, ele é Elias, ele é um outro profeta, né? Então Jesus, tô bem, ok, isso é o que as pessoas pensam de mim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro, né, respondeu, tu és o Cristo, ou seja, o Mashiach, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por homem algum, né? Algumas versões dizem, não te foi revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, para os discípulos, ele se apresentou, ele confirmou a declaração de Pedro, ele se apresentou como o Messias, como o Cristo, o ungido, né? Em outra ocasião, quando ele estava viajando da Judeia para Galiléia, ele parou numa cidade chamada Sicá e ele se apresentou para uma mulher samaritana. Todo mundo conhece a passagem da mulher samaritana, né? Está lá em João 4. Em um determinado momento da conversa, né, ela começa a fazer perguntas mais elevadas, né, e a respeito da adoração. E aí, em um determinado momento, ela fala para Jesus, eu sei que o Cristo, o Messias, ele está vindo, ele vai chegar. E quando ele chegar, ele vai explicar todas as coisas. E aí o que Jesus faz? Jesus olha para aquela mulher e fala, sou eu que falo contigo. Né? E aí continua a narrativa do evento, ela vai para a cidade, ela conta para todo mundo, e é uma história muito bonita, porque Jesus é convidado a ficar uns dias na cidade, e quando ele está indo embora, as pessoas da cidade dizem para ele, olha, primeiro nós cremos em você por causa do testemunho da mulher, mas agora nós cremos por causa do seu testemunho mesmo. Então, assim, a mulher disse quem você era, mas agora nós estamos dando fé de que você é quem você diz que é. Então, nós temos Jesus dizendo que era o Messias para os discípulos, para as pessoas que o seguiam. Nós temos Jesus dizendo que era o discípulo para uma mulher que ele tinha acabado de conhecer, mas que demonstrou algum interesse, né? E a partir dali teve um encontro com Jesus, teve sua vida transformada por Jesus. Mas Jesus também afirmou a sua messianidade categoricamente para as pessoas que o perseguiam, né? Uma passagem talvez menos conhecida, lá em João 10, a gente vê que os críticos de Jesus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, perguntaram para ele, até quando você vai nos manter em suspense? Né? Responde para a gente, você é o Cristo, você é o Messias? Né? Fala para a gente claramente. Né? Então já existia um alvoroço ali de que Jesus poderia ser o Messias. E o que Jesus responde para eles? Eu já disse, eu vos disse, e vocês não acreditaram. Então assim, Jesus respondeu categoricamente que ele era o Messias para os discípulos, Jesus respondeu para a mulher samaritana, né? E essa notícia se propagou para uma cidade inteira, né? E Jesus disse também para aqueles que o perseguiam. Então sim, né? Nós temos um sim, categoricamente sim, Jesus afirmou que era o Messias.